Boa noite, pessoal. Mais uma vez com o nosso discipulado. Estamos aqui com a Paula também, mas hoje em especial, começando com a nossa irmã Neuza, a nossa querida irmã Neuza, e ela vai fazer essa oração para nós iniciarmos esse momento, e eu já vou passar a palavra para ela. Então, enquanto nós estamos aqui, vá chamando o povo, vá mandando o link para o pessoal e estejam conosco nesse tempo que estaremos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Boa noite, que Deus abençoe. Vamos orar então para iniciar o nosso trabalho. Pai querido, amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais este estudo, Deus, que esse estudo, Senhor, sirva, sim, ó Deus, para muitas pessoas, que abranja, Senhor, muitos e muitos corações, Senhor. Que esse estudo, Senhor, vai, Senhor, até as fronteiras, Deus. Ajuda, Pai, ilumina, Senhor, cada vez mais esses filhos, Deus, que estão dispostos nesse trabalho, Deus. Abençoa cada vez mais, Senhor, que eles possam ter cada dia mais discernimento, sabedoria, que venha dos altos do céu, Senhor. Ilumina a vida deles, Pai, e que eles possam, Senhor, cada vez mais encher os nossos corações desses estudos, que são muito bons, Senhor, que a gente tem aprendido muito, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida deles, que eles estão dispostos, Senhor, ao teu agir, Pai. Enche cada vez mais esses corações, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Amém. A gente sempre tem um coração grato, porque a irmã Neuza, que tem aberto a casa dela, né? Claro, casa da Paula também, mas a nossa gratidão, a irmã Neuza, o irmão Eurico, que sempre tem abençoado. Eu sempre digo nas minhas ministrações que há algumas pessoas que às vezes por causa do ministério que Deus deu, ele às vezes está lá na frente como um pastor, um presbítero, um diácono. Mas há irmãos que às vezes não aparecem aos olhos nossos, mas que exercem um papel tão importante ou até mais relevante do que nós, né? Que são aqueles amados como a dona Neuza, o seu Eurico e tantos outros que às vezes nos cedem a casa, às vezes nos apoiam de tantas outras formas, né? Então quero, por meio da memória da irmã, estender para vocês também a nossa gratidão por todos vocês que têm nos apoiado, seja assistindo, seja abrindo lar, seja em oração, em jejum. Que Deus abençoe grandemente vocês. E agora eu vou passar a palavra para a Paula, que já está aí conosco. Amém? Minha gratidão também ao Paulão, esposo da Paula, né? A Toninha, minha esposa também, né? Eles têm dado um apoio, o Paulão aí na gravação, a minha esposa sempre apoiando aí nas perguntas, né? Para nós. Então, nossa, mais do que gratidão a todos eles. Amém, gente? Tudo bem? A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas que estejam nos apoiando, que estejam orando, né? De vocês aí também dando feedback pra gente, né? Para que tudo que a gente faça realmente o nosso propósito, engrandecer o Senhor Jesus. Falar da palavra dele, né? De modo que realmente seja conhecido, né? Todo realmente o mover que Deus tem para as nossas vidas, e é um privilégio poder estar falando um pouquinho, né? Que eu sei, né, que eu tenho tido um contato, né, com Jesus, tá falando um pouquinho, compartilhando, e vocês compartilhando também com a gente o conhecimento, né, a vontade de falar de Deus. Amém? Eu estava aqui tentando entrar aqui na live, não estou conseguindo no ministério, mas já a gente tá aí. Estou com saudades, faz uma semana que a gente não estava aqui, né, por causa do trabalho que a igreja teve semana passada, e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre nossa casa espiritual, certo? Eu já vi aí a Aline, né, tá aí com a gente. Aline, um beijo, Deus abençoe sua vida,
Não tô conseguindo entrar na live aqui pra gente tá acompanhando. Deixa eu ver, eu tento entrar pelo meu, então. Daí... A gente inverte o tá processo. aqui, ó. A Antônia não colocou o link. A Renata também tá aí, né? Um beijo, Rê. Saudade de todo mundo. A gente ficou uma semana longe, parece que faz um tempão. Que Jesus nos abençoe. E hoje vai ter muito assunto, gente. Vai ter bastante assunto. Vamos colocar as perguntas para o pastor Eric tá respondendo pra gente, né? Vamos lá. Vamos começar com uma pergunta, como a gente sempre faz. Compartilhe o link lá no ministério. Faz isso. Para que a gente possa estar... Vamos só compartilhar aqui para o pessoal. Isso. Aí a gente vai aqui, lá. O que eu faço? Vai lá no WhatsApp. WhatsApp? No WhatsApp e daí você coloca lá. Aqui, ó. Aqui. Isso. Aí aqui. Colar. Aí, pode ir. Legal. Viu? Aí a gente Aprendi compartilhou. mais uma, eu não sabia fazer isso. A gente compartilhou o link lá no Ministério. Gente, vamos estar conversando um pouquinho sobre a nossa casa espiritual. Como que funciona isso? O pessoal que é mais chegado aqui, mais próximo da gente, sabe que meu pai, ele teve, né, antes dele ser caminhoneiro, ele foi pedreiro, ele colocava pedra, né? E é um orgulho, porque aqui em Sorocaba, se você for em alguns lugares mais antigos, são pedras que ele, né, quando ele trabalhava, ele colocou, tipo, no canhão, né? Eu sei que a gente já comentou que ele colocou aquelas pedras ali. E nessas, né, a gente acaba também, quando tem que fazer alguma coisa aqui em casa, pra estar ajudando, né? Ajudando. Boa noite, pessoal. Agora consegui, peraí, gente, aí, legal. E a gente acaba ajudando. E nessa de ajudar, Deus foi colocando, oi Cami, você também tá aí, tudo bem? Deus abençoe. Um abraço, minha irmã também tá por aqui. Amém, Aline. Tudo bem, dona Sueli? Um abraço. Maristela. Dona Maristela sempre com a gente. Seu Chuchu e dona Sandra, a gente pede oração por eles, né? Eles estão de quarentena lá, eles não estão não com Covid, mas teve algumas pessoas próximas, então eles estão de quarentena até amanhã. Que Deus abençoe a casa do Chuchu, a família deles, para que não seja nada não. Tá bom? A Aline, sim, já falei. Oi, pra Aline. E, gente, alguém já construiu? Vocês têm um pouquinho de noção de uma construção? De como que funciona? Aqui, como eu falei, né? Então, assim, se você for ver aqui em casa, né? As paredes aqui, a gente brinca com a Vivian, que tem, na época que a Havaianas não era o que é hoje, era muito mais barato. A gente consumiu uns par de pé de Havaianas aqui, fazendo rejunte, né, de toda a cozinha aqui do azulejo, né, que meu pai usava, cortava Havaianas dela e usava para colocar o rejunte. A gente brinca que tem uma coleção de Havaianas aqui, né. E oi tia Natália. Oi, também. Tudo bem, irmã? E aí a gente resolveu, agora meu pai tá mais velhinho, então ele parou um pouco, mas a gente resolveu mexer, né, ali na frente da nossa casa, porque a garagem de casa é pequena, né, da casa da minha mãe é pequena, e Deus abençoa a vida dela, né, com um carro que vai precisar de uma garagem um pouquinho melhor e a gente tá mexendo ali. E aí, você tem um pouquinho de noção, sabe como que funciona? Eu vou falar para vocês que é muito, muito trabalhoso. É muito trabalhoso, né? E até interessante, né, Paula, que talvez o irmão, a irmã, os amigos que estão nos ouvindo podem fazer a seguinte pergunta, né? Paula, irmão, pastor, por que tratar sobre construção, né? E é bom a gente lembrá-los que, às vezes, eu sempre menciono para alguns, e eu creio que a Paula da mesma forma, que tudo que Deus deixou para nós é um espelho do que vai existir lá no céu, né, Sim, Paula? Exatamente. Então, quando nós pensamos e dizemos assim, por que nós construímos uma casa de tal forma? Por que a natureza reage de uma tal forma? Nós achamos, né, Paula, muitas vezes que é uma capacidade intelectual do homem. Então alguém inventou, vamos supor, o ventilador, uma capacidade intelectual do homem. Mas, biblicamente,
mesmo as capacitações que são dadas, elas são dadas por Deus. E muitas delas, né, Paula, revelam o que está lá diante de Deus, o que está lá no mundo espiritual. E eu digo que até a construção, né, Paula? E o desconstruir também. Sim. É um pouco dessa grande revelação do que vai existir logo depois, né? E daí o nosso tema, amados, a nossa preocupação, né? Eu acredito que quando eu estava colocando a aula hoje no papel, né, literalmente no papel hoje, né, porque o computador não quis trabalhar hoje, que será uma série, né? A gente começa hoje, acredito que nós caminhamos sim. aí para algumas aulas, né, falando sobre isso. E a primeira coisa que eu estava ali questionando, né, sobre esse construir, né, que não é fácil. Qualquer construção, não é nem uma construção, qualquer reforma que fazemos hoje em casa é muito difícil, gente. É um trabalho fora do normal. Quando você vai tirar uma terra que está no lugar, você fala assim, nunca tem fim isso. Quando você vai colocar uma terra que foi o nosso caso, aterrar um pedaço, não acaba nunca. Aquilo parece que toma uma proporção muito maior do que realmente é. E é interessante, Paula, isso que você comenta, pelo seguinte, que às vezes essa dificuldade que a gente sabe que existe, né? Por exemplo, preciso fazer uma reforma. Sim. Ou até mais profundo do que isso, preciso derrubar uma casa inteira para fazer uma casa nova. Só de nós pensarmos, né, Paula? Puxa vida, como é igual a Paula que disse que está construindo a garagem, né? Puxa, mas vou ter que tirar a terra daqui, vou ter que correr atrás de melhor preço, qual o piso que eu coloco, como é que eu assento, como é que o tempo que você gasta. Às vezes a gente pensa em desistir, né? E às vezes a gente pensa nem em iniciar. Deixa do jeito que tá, porque pelo menos assim eu não tenho que gastar tempo com isso, e vai tendo uma fratura ali, vai tendo uma rachadura num outro canto, e a gente vai largando. E às vezes a vida espiritual é assim, né, Paula? Também dessa forma. E hoje, o que eu queria aguçar? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas aguçar sobre o pensar na eternidade, na nossa casa celestial realmente. Eu sei que a Aline também colocou um tempo atrás no grupo da família que estava pintando o apartamento, né? E demorou um pouco mais do que ela estava imaginando também. Então, tudo que você vai fazer, né, nessa área de construir, de reformar, realmente é bastante trabalhoso e até nos dá vontade de desistir. E então a gente hoje vai aguçar isso para a gente trabalhar justamente isso que o Eric falou. Amém. Essa construção ou desconstrução de algo que precisa ser corrigido dentro das nossas vidas. Amém? E qual é, né, a pergunta que eu quero começar agora e depois a gente vai desenrolar. A nossa mansão celestial, vocês já pensaram sobre ela? Você já pensou que a nossa casa espiritual a gente também pode construir desde agora? Deixa eu falar. E, Paula, até interessante isso que você coloca, né? Sobre a mansão espiritual. E talvez alguém já entre aí e possa criar aquela imagem assim, puxa vida, mas isso não seria a teoria da prosperidade? Será que isso não seria ficar pensando em tirar vantagem do Evangelho? E é bom a gente dar esse destaque, Paula, para dizer que aquilo que nós estamos falando hoje é de uma mansão espiritual, de uma casa espiritual, daquilo que a Bíblia incentiva nós buscarmos. Incentiva. Né? Ou seja, se na terra Deus disse que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça e que nós tínhamos que observar esse caminho e que nem muitos de nós, talvez até poucos de nós, aqui nessa terra vamos ter uma estrutura, digamos assim, estável, talvez muitos vão passar por lutas, desafios. Quando se trata da vida espiritual, né, Paula? Nós estamos dizendo o inverso. Deus incentiva
incentiva a busca para aquilo que nós estamos construindo na eternidade. Sim. E isso não é teoria da prosperidade, hein? Não confundo. E eu fiz uma pergunta, né, que para mim hoje, porque alguém já comentou do seu lado, mas eu quero tanto que Jesus volte, eu quero tanto, e você sentiu o que? Eu vou contar a minha experiência. Eu ouvi esses comentários, né, de algumas pessoas próximas, e eu falava assim, gente, mas eu não quero que Jesus volte já, porque tem tanto que eu tenho que fazer, tem tantas vidas que eu tenho que alcançar. Você já pensou assim também? Opa! Mas quando eu hoje, meditando sobre essa aula e colocando ela no papel, eu entendi que o querer a volta de Jesus é bíblico e a gente vai conversar sobre isso. Mas, olha só, eu já vi o versículo, tá lá em Apocalipse, mas eu não tinha prestado atenção ainda, de uma forma total, do que ele fala. E daí, por quê? Eu pensava com a minha cabeça, né? Se Jesus volte agora, e as pessoas que estão próximas de mim, e os meus parentes, os meus filhos, alguém que ainda não aceitou Jesus, como vai fazer? Por isso ele tem dado esse tempo. Sim. Mas eu não posso pensar com a minha cabeça, porque eu sou muito pequena. Nós somos muito pequenos. A imensidão de Jesus é muito maior, né? O que ele vai fazer, ele vê o coração, então ele vai dar, em nome de Jesus, oportunidade para todos que hoje queiram buscar realmente estar com ele dará essa oportunidade. É isso que a gente tem que ter paz no nosso coração e não olhar o mundo da nossa maneira. Sim. Então, né, Paula, até com base nisso, o que a gente está querendo que os irmãos entendam do outro lado? Que há dois momentos que nós vamos levantar aqui nas discussões, né? Primeiro, essa análise terrena, ou seja, o que seria uma construção, né, na terra? O que seria, por exemplo, uma motivação para eu mudar algo? Sim. E depois, logo posterior, ou até conjuntamente, nós vamos falar sobre essa construção espiritual. E eu já gostaria até de lançar uma pergunta, Paula. O que levou você a pensar em fazer uma reforma, por exemplo, na sua garagem? Quem deu esse diagnóstico que a garagem da casa de seus pais precisaria de mudança? Sim, precisaria de mudança. Foi o que a gente falou, né? A nossa casa é uma casa pequenininha, assim, né? A frente ali, a garagem é pequena, a casa dos meus pais, né? E com essa bênção que Deus deu para minha mãe, a garagem ia ficar pequena, não cabe o carro ali. E uma parte da garagem era afundada, né? Que a nossa casa é um pouco mais baixa que o nível da rua. E aí, então, o que a gente tinha que fazer? Nivelar para que esse carro entrasse, né, de lado e ele ocupasse, então, não a garagem reta, mas ele ocupasse a garagem na transversal para que coubesse ele. E daí? Vamos fazer o quê? Vamos ter que mexer, vamos ter que aterrar, vamos ter que fazer tudo. E até pegando esse exemplo, Paula, para eles se entenderem como o mundo natural se conecta ao espiritual, entenda que a Paula está comentando que a mãe dela recebeu uma benção, que no caso ela vai ter agora a condição de ter um outro veículo, um veículo de porte maior, né? E Deus não tem nada contra esse tipo de coisa, só que alguém bateu o olho e fez um diagnóstico, mesmo diante da bênção, a casa precisava de mudança para receber a bênção, para suportar a bênção. Você está conseguindo fazer essa conexão com o mundo espiritual? Eu e você somos o templo do Espírito. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus, a bênção está engatilhada, e não estou falando só de bênção financeira, estou falando de bênção espirituais. Mas Deus olha para a nossa garagem, olha, está pequena. Deus olha para um campo da nossa vida e diz, você precisa reestruturar isso, você precisa mudar isso. Mas às vezes a gente olha e fala, mas essa garagem sempre foi assim, desnivelada, deixa ela aí, olha, vamos tentar colocar o carro num outro lugar. Não, alguém daqui de dentro parou e falou, bom, já que a bênção está vindo, nós vamos mudar antes dela chegar. Nós temos notícia que ela vai chegar,
mas nós já estamos fazendo a mudança. Ou seja, lembra na conversa da outra semana? Você está esperando vir o arrebatamento para mudar sua garagem? Você está esperando vir a bênção para você fazer mudanças dentro de você? Errado. Biblicamente, quando se pensa em construção e desconstrução, Deus fala o que, Paula? Primeiro a reforma, primeiro a desconstrução, para depois receber a bênção, né? Amém, gente? Vamos lá, deixa eu só aqui atualizar. Queria dar um abraço na Bianca, no Caiuã, que também estão aí. Tem a dona Gilmara. Ela está acompanhando a gente. Não lembro de onde a senhora é. Se a senhora quiser colocar ali, a gente já dá um oi também. O Marcos, amigo do Paulo, Marcos Muraro, também está ali com a gente. Cleusa, Fátima. Sim, uma honra tê-los aí. Tia Cleusa, obrigado beijinho. pela presença, viu? Que Deus possa realmente nos abençoar. E obrigada pela presença de cada um. Sim. Então vamos lá. Quando eu pensava em pensar no arrebatamento, nessa vinda, em buscar, em pedir para Jesus voltar, eu achava que a pessoa que estava comentando, poxa, mas tem tanta coisa ainda pra gente fazer, é o que o Eric falou, né? Mas você só vai pensar quando chegar? Então, o meu pensamento era muito pequeno, eu tenho que começar a pensar, não, então eu tenho que fazer, porque ele está vindo. Ele já disse, os sinais estão aí, o Eric tem dado aula de Apocalipse aos domingos, os sinais estão aí, ele está chegando, e eu vou esperar, né, que nem a gente falou, o carro que acho que vai chegar da minha mãe não cabe na garagem, então eu tenho que mexer nela antes. Eu vou esperar o quê para começar a mexer na minha vida espiritual também? Então é uma visão diferente. E a ideia inicial é realmente dar esse aguçado para pensarmos nessa casa celestial lá no céu, e também a nossa casa espiritual hoje aqui, sim, que é a nossa vida. Tá? E Paula, tá dando trabalho essa reforma? Imagine, gente, só um pouquinho. E Paula, gente do céu, fala uma coisa para mim. Vocês estão fazendo ou é um pedreiro que está fazendo? Então, a princípio a gente havia contratado um pedreiro, sim, porque, né, o meu pai, que é o mestre de obras, ele já está meio velhinho, a gente não queria abusar dele, mas não deu certo. E a gente teve que colocar a mão na massa por conta de não ter dado certo com o pedreiro. E a gente tinha, né, esses dias a gente tinha comprado areia, pedra, né, a terra para aterrar, e de repente estava tudo aí e o pedreiro não veio. E daí? E aí o que a gente teve que fazer? Nós mesmos. Paulão estava nos ajudando, meu pai, minha mãe e eu. Nós mesmos tivemos que começar a fazer, porque já estava tudo aí, não tinha mais jeito, já começou. O negócio já tinha chego, então tinha que fazer. E Paula, você sabe que na vida espiritual, e eu gosto dessa aula porque ela dá essa luz para nós, é da mesma forma. Às vezes nós chamamos o pedreiro, às vezes nós chamamos um líder da igreja. Venha reformar a minha vida, venha reformar a nossa história. Olha, nós estamos querendo uma bênção, viu, irmão? Ore pela gente. E Deus deixa seus pedreiros. Deus permite que os pedreiros façam obras para nós. Mas chega numa etapa da nossa vida que Deus permite que às vezes o pedreiro seja colocado de lado para ele dizer, está na hora de você colocar a mão na obra. Está na hora de você começar a se posicionar na obra. Porque se a Paula nesse instante, ou a família dela, fosse esperar o pedreiro, quando a bênção chegasse, a casa não estaria pronta. Não daria tempo. Então tem hora que, irmão, nós temos que entender que quando nós pedimos um socorro e às vezes esse socorro não vem imediatamente, nós não podemos, né, Paula, encarar isso negativamente. Às vezes é uma forma de Deus falar para nós que nós temos que colocar a mão na obra. Ou seja, poxa vida, se hoje eu não consegui que o irmão orasse por mim, se hoje eu não consegui pedir a intercessão pelo pastor tal, ou coisas afins,
Talvez seja uma maneira de Deus dizer: olha, está na hora de você interceder, está na hora de você buscar, está na hora de você ler a palavra. Então veja, Paula, como uma simples reforma de uma casa diz tanto da nossa vida espiritual. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dói os músculos que você nem sabia que eles estavam ali. Dói, cansa, é pesado o trabalho, é árduo. Chega no final do dia, você está exausto, mas é muito gratificante quando você vê que aquilo ali foi concluído, ou pelo menos está sendo concluído. Amém? A Gilmara é do Rio de Janeiro. Que bacana, né? Ela Gilmara. assistiu o Coração da Igreja, né? E aí conheceu o ministério. Bênção de Deus. Abençoe sua vida, viu? Se quiser, convide outros também para assistir as aulas com a gente. A gente tem aulas nas quintas-feiras, né, Paula? Sim. No domingo de manhã, também às 9 da manhã. Esteja conosco, é um prazer. E também agradecer aos demais irmãos, né? A Fátima aqui sempre falando conosco. A Fátima, né? E tantos outros, a dona Cleusa também dando um oi para nós. Obrigado mesmo. Tudo isso só é possível, primeiro, por Deus, mas em segundo, porque cada um se compromete a estar assistindo e participando. Obrigado, e a gente está sempre aberto a questões e a tudo mais, tá? E para a gente começar, né, essa foi só uma introdução, a gente vai estar falando um pouquinho, bem pouquinho hoje, a gente não vai entrar no mérito da questão, tá? De galardão e graça. Só para a gente dar uma base para a gente continuar a nossa conversa. A Gilmara colocou: confesso que julguei vocês antes por ignorância por parte de fiz minha inscrição, mas Deus me levou. Amém, Gilmara. Amém. Que bom, que Amém. bom. É assim mesmo. E não é por ignorância. Às vezes a gente toma mesmo essas atitudes, mas é legal que o Espírito Santo, quando você vê que ele falou com você, ou seja, ele está aí dentro de você, ele está falando com você e ele fez você voltar e assistir. Que bom. E que tenha sido bênção para a sua vida. Né, que é esse realmente o nosso intuito do nosso coração, levar Jesus, né, para mais e mais pessoas. E então vamos falar bem rapidinho sobre galardão. Você quer só dar uma explicação, Eric, pra gente do significado, tá, de galardão? E depois a gente vai ler um texto? Tá. Aqui, depois nós vamos detalhar um pouco mais, sim, tá? Só para vocês ficarem atentos. Eu vou dar uma definição, que é uma definição que se encontra, inclusive, em dicionários, mas depois eu vou dar uma luz. E a gente precisa separar um pouco isso aqui, tá bom? Galardão. O que é o galardão? O galardão nada mais é, segundo o dicionário, um reconhecimento, uma compensação por um serviço, ok? De um valor muito elevado, né? Em uma outra versão ele diz: é uma homenagem ou glória em que a premiação e o prêmio foi o galardão de sua carreira. Eu gosto dessa parte aqui, tá? Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa fazer destaque, depois a gente vai trabalhar melhor isso, é que às vezes as pessoas nos levantam um questionamento assim: pastor, se alguém for salvo lá no início da sua vida, aceitou Jesus com 10 anos de idade, foi batizado nas águas, tá salvo? Tá salvo, né? Desde que ele não desalinhe, se ele estiver alinhado a vida toda, tá salvo. Mas e o cara que aceitou lá com 90 anos dentro de um leito de hospital e coisas afins? Tá salvo também. Isso é graça. E graça, tanto eu quanto você, não temos como lutar por isso. Não temos como dizer assim: não, eu sou merecedor da graça. Não, graça é algo imerecido, que vem exatamente pela graça, ok? Então, uma coisa é a salvação, uma coisa é nós sermos remidos por Jesus pela graça, e depois vamos trabalhar um pouco melhor isso. E outra coisa é o que eu vou fazer com essa graça, né, Paula? Como eu vou começar a trabalhar a partir do momento que Jesus me salvou? Exatamente. Tudo isso, a partir do momento que você é uma nova vida em Cristo, o teu nome é escrito no livro da vida. E ali é como se fosse uma carreira.
mas não uma carreira material, uma carreira espiritual. Entendeu? E daí o termo aqui dizer que é algo relativo, um reconhecimento a uma carreira. Então, conforme o que nós fizemos na nossa vida espiritual, Deus, no tempo que nós estivermos lá diante dele, vamos receber um galardão, né? Amém, gente, certo? Só a Gilmara falou que o marido dela, o Marcelo, também está ouvindo. Muito bom, bacana. Marcelo, ter vocês aqui com a Bênção gente de também. Deus. Só para a gente definir, vou ler 2 versículos que fala lá em Efésios sobre a salvação, né? Que é graça, isso que a gente já conversou bastante sobre a salvação, mas só para não ficar aí no ar. Uma dúvida, Efésios, né? 2, 8 e 9, certo? Que fala que pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação é graça. Ninguém vai ser merecedor. Perfeito. Nunca seremos merecedores de tudo que Jesus fez e nem da nossa salvação. Ponto. Não é por obras. Não importa o que façamos aqui. É graça. Veio imerecidamente para nós. E como o Eric já tinha falado, mas lá em 1 Coríntios 3,14, sim, ele vai falar do galardão. Isso. Tá? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, que seria o galardão que o Eric está falando. E daí é o importante desse destaque, irmão, porque daí se nós pegarmos isso de qualquer forma, parece que a Bíblia é contraditória. Porque primeiro nós lemos um versículo que fala que não é por obras, e sim pela graça. E depois nós lemos um versículo que fala que a nossa obra, o nosso trabalhar, vai receber recompensa. Entendeu? Mas não é contraditório. É só duas coisas distintas que andam juntas. Uma coisa é a graça, sua salvação em Jesus. E isso não tem como se pagar. E uma coisa é o que você vai fazer depois de salvo. Entendeu? O que você está construindo lá no céu, diante de Deus, né? E por que falar sobre isso? A palavra fala que o homem que pensa só nessa terra, a nossa mente é muito pequena sobre isso. Paulo fala isso, né? Então, é correto eu pensar ou eu desejar a volta de Cristo, como a gente colocou? Sim, é correto. E a gente vai estar lendo depois sobre isso. Por exemplo, a gente construiu aqui a nossa casa. Você mora hoje aonde você gostaria de morar? Você tem a casa que você gostaria de ter hoje aqui na Terra? A nossa casa, o esforço que nós temos aqui para comprar uma casa é um esforço totalmente físico, certo? É um dinheiro, né? Eu trabalho, então é um dinheiro que eu tenho que eu vou comprar essa casa. Muitas vezes eu gostaria de ter uma outra casa. Certo? Mas o que é? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que construir, eu tenho que pagar pedreiro, eu tenho que fazer isso, é aqui. Só que a gente esquece muitas vezes de pensar nossa casa lá no céu, como ela vai ser? E quantas vezes eu não pensei, não importa, importa eu ir. Só que a salvação, como o Eric colocou, ela é de graça, ela já veio. Cabe a mim, sabe, querer pensar sim na minha casa celestial, porque quando eu começo a pensar nisso, eu começo a querer ter uma vida de santidade. E tanto, Paula, que Apocalipse 22, versículo 12 diz: eis que venho, né, sem demora, ou em algumas versões, em breve. A minha recompensa está comigo, Jesus falando isso. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E vale destaque, Paula, no seguinte sentido: não entenda, irmão, que nós estamos dizendo assim, que a gente tem que chegar assim, puxa, eu vou orar, puxa, mas eu vou orar, nossa, mas o que eu vou ganhar em Deus se eu fizer isso, né? Eu vou fazer um jejum, mas o que Deus vai me retribuir se eu... Não é esse tipo de ação, não é esse tipo de pensamento. Até se nós tivermos esse pensamento, certamente esse pensamento não nos trará galardão. O que nós falamos é assim:
que quando nós estamos numa vida espiritual terrena, né, Paula? Muitas vezes nós chegamos e dizemos, puxa, mas parece que não está acontecendo nada, não estou vendo nada. Muitas vezes o que você não vê aqui está sendo construído lá. E isso é para nós um ânimo de vida, né? Porque o próprio Senhor diz que vai recompensar cada um de nós, segundo a medida de cada um, né? Exatamente, porque quando nós olhamos só para essa terra, nós almejamos só esta casa aqui, esta casa física, que está aqui na terra, que vai ser passageira, a gente fica com os olhos voltados muito para cá. E Deus não quer isso, porque aqui é só uma passagem. Quando eu começo a olhar um pouquinho, sabe, para a eternidade, a pensar nessa eternidade, a pensar nessa minha casa que eu tenho que construir e ganhar como galardão do Senhor, com o coração realmente puro, como o Eric colocou lá no céu, eu começo a ampliar minha visão no sentido de que eu preciso melhorar aqui na terra. Porque a gente não está vendo, mas a construção está sendo feita. E aí, a hora que chegar, como o Eric colocou, o carro chega, a garagem é pequena. E a hora que, então, para que esperar chegar? Não, a gente tem que começar essa construção agora, aqui na terra, né? E quando eu começo a pensar, então eu começo a querer ter uma vida mais próxima de Jesus, querer que Jesus nasça no meu coração, querer buscar a santidade, querer realmente me aproximar dele ou morar mais pertinho dele lá no céu. Por que não? Mas para isso, o que o Eric colocou, não vai ser uma troca nunca. Mas vai ser uma busca diária, sabe, de oração, de jejum, de palavra realmente. Mas para que isso? Para eu entender o que Deus tem para mim aqui. Porque o galardão, como o Eric também já nos explicou, não é eu fazer um monte de coisa, mas é eu fazer o que está escrito no livro da vida para a minha vida. Exato, e isso é muito importante, Paula, dar esse destaque, porque eu sei que alguns irmãos imaginam assim, pastor, eu entendi galardão, né? Eu entendi que galardão está falando do que Deus vai recompensar cada um na sua medida lá no céu. E daí ele acredita que vai ser assim, que Deus vai pegar lá uma multidão, sei lá, de 1 bilhão de pessoas. Bom, vocês foram salvos. Vamos ver aqui, você vai ser o nota 10. Vamos pegar aqui João Batista, diz a Bíblia que foi o maior dos homens, nascido de mulher e de homem, fosse o nota 10. E a partir do 10 de João Batista, for chegar lá, não, você é 9.8, você é 6.6, não é assim. O que cada um vai fazer é a obra da vida de cada um, entendeu? Então, eu não estou competindo com a Paula. Porque quando Deus for pegar o livro da Paula, ele não vai ver o que o pastor Batelli fez, o que o Paulão fez, o que a Antônia fez. Não. Paula, aqui está o que eu planejei para a sua vida e aqui está o que você realizou. Quanto do que você realizou está de acordo com o que eu planejei? Se estiver encaixando os dois, você tem galardão, entende? Agora, há obras que nós fazemos e Deus conhece o nosso coração com segunda intenção, né, Paula? E daí a Bíblia diz, feno, madeira, palha, esses vão ser consumidos. O que vai prevalecer? A prata, o ouro e as pedras preciosas. É como se o mundo espiritual, trazendo isso simbolicamente, Deus fosse jogar tudo que nós fizemos diante do fogo dele revelador, e no fogo revelador dele, algumas das nossas obras vão ser consumidas, porque não tiveram representatividade no mundo espiritual, e outras, Deus vai dizer, essas perduraram, só que algumas vão ser prata, algumas ouro e algumas pedras preciosas, e diante disso, é a medida do nosso galardão. Exatamente. A Natália colocou aqui, ultimamente estou clamando Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. E é isso. Gente, mas eu confesso para vocês, eu não tinha isso. Quando falava sobre isso, é claro que eu almejava, você pensar que você vai estar lá com Jesus, sabe, todas essas dúvidas que a gente tem aqui, acordar, orar, mas eu preciso orar, eu preciso revelar, o meu coração precisa ser revelado, porque eu preciso pedir perdão, tudo isso vai acabar.
Não é só o fato, sabe, da gente andar em ruas de ouro, como eu tinha essa visão, é um fato maior de que todas as nossas angústias vão acabar. Sabe, todas essas dores, vai acabar, a gente vai estar parecido com o Pai, bem próximo lá. Sabe, sobre o sentimento, conviver realmente com Jesus, sabe, com Deus, com o Espírito Santo ali, sabe, numa sintonia muito diferente do que a gente tem hoje. Então a tia Natália colocou, né, aqui. E o versículo que fala sobre isso, porque até então eu pensava isso, sabe, mas Jesus vai voltar e eu preciso fazer um monte de coisa e as pessoas que ainda não foram alcançadas. Então eu não tinha essa oração, sabe, muito certa no meu coração. Mas Apocalipse 22, 17 a 21, fala assim, ó: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, se alguém tirar alguma palavra do livro de profecia. Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. São os últimos versículos de Apocalipse, onde ele está falando para nós clamarmos: venha. A hora vem, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Então, ansiar pela volta de Jesus é uma visão diferente do que eu tinha. Eu pensava, mas eu pensava assim, se ele vier, falta muita coisa. Mas quando eu clamo a volta dele, as coisas que têm que acontecer, elas acontecerão. É isso que eu não consegui entender. A minha visão era muito pequena. Então, quando eu falo, vem, Senhor Jesus, sabe, porque o Espírito e a noiva estão clamando para ele vir. Ou seja, as coisas vão começar a acontecer espiritualmente para que ele venha. Esse é muito legal. E para que os irmãos entendam, vamos pegar um exemplo. Quando Deus, né, lá no Velho Testamento, Davi já morre e ele vai falar então com Salomão. Salomão pede o quê? Sabedoria. Mas veja que quando ele pediu sabedoria, Paula, a Bíblia vai relatar que o reinado de Salomão foi um reinado próspero. Salomão foi conhecido, né, em várias nações. A rainha de Sabá veio de um local distante ouvindo a respeito dele. Mas se nós vemos o que Salomão pediu, Salomão não pediu para ser popular. Salomão não pediu para ser reconhecido por homens. Salomão não pediu para que o reino dele fosse próspero. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Acontece, Paula, que a sabedoria atrai todas essas outras coisas. E quando nós pedimos o reino de Deus, amado, entenda que a gente pode fazer uma comparação. Quando você pede para que Deus venha, Maranata, Senhor Jesus, primeira coisa, ele tem que cumprir a palavra dele. E a palavra dele diz que ele não viria enquanto as nações não ouvissem o nome dele. Enquanto, Deus não fizesse tudo aquilo que ele planejou para o dia da volta dele. É por isso que às vezes, Paula, as pessoas falam assim: mas quando que Jesus vai vir? É no dia tal, no dia X, no dia... Amados, o próprio Jesus diz que essa data nem ele podia determinar, senão o Pai. E por que Jesus então nos dá sinais? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele não está preocupado com um dia específico, dia 14 de setembro de 2023, tá? Mas pastor, isso acontecer no dia 14 de setembro, um mero chute do pastor, tá? Não estou dizendo que é essa data, é um simbolismo. Supondo que então, ele não está preocupado com o 14 de setembro de 2023, ele está preocupado com os sinais. Quando os sinais acontecerem, então quando eu chamo Maranata, quando eu digo Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha, que o arrebatamento venha, eu estou conjuntamente com isso
atraindo todas as demais bênçãos e todos os demais moveres do Senhor para que isso aconteça, entendem? E querendo fazer parte disso, isso que é mais legal. Sim. Né? Querendo fazer parte de tudo que vai acontecer para que realmente ele venha. E lá no verso 18 de Apocalipse, um pouquinho da aula passada que a gente falou, que ele fala que se alguém acrescentar algo a essa palavra, ele vai, né, fala que ele lhe acrescentará pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar, ele também tirará. Né, que fala da apostasia, né? Da apostasia, que nos últimos tempos, que a gente falou, que a apostasia, ela realmente vai ser algo... Só que aqui, no mesmo versículo, lá em Apocalipse 22, ele fala que a gente não pode nem tirar e nem acrescentar nada, porque terá consequência isso. Por isso que é muito sério, quando a gente fala, você tem que falar realmente o que está na palavra. Então, o conhecimento que traz tudo isso para a gente, né? O conhecimento da palavra é que vai nos dar essa certeza de que estamos falando, de que estamos no caminho certo. Então, eu realmente, até hoje... Sabe, eu anseio pela volta de Jesus, sim, mas era de uma maneira diferente. Porque eu tinha uma visão muito minimalista disso. Quando eu peço, ora vem Senhor Jesus, e eu clamo, significa que, né, o universo, né, Deus vai começar a mexer as coisas para que isso realmente aconteça. E aí que a gente dá um destaque, Paula, que às vezes até alguns irmãos falam, puxa pastor, eu já estudei sobre um assunto, pastor, eu já tenho uma ideia sobre tal assunto. Mas entendo, amados, que essa discussão que nós trazemos a pauta aqui para vocês é não só para ensinar coisas novas, mas para refinar aquelas que muitas vezes nós temos certeza absoluta que já estão refinadas, né, Paula? Como eu tenho certeza que talvez muitos irmãos faziam as mesmas indagações. Senhor Jesus, demore mais um pouquinho, porque talvez eu ainda precise ver meu pai, meu irmão, minha mãe, meu tio, meu avô salvos, né? Ou do outro lado, né? Venha porque eu tô cansada e não aguento mais as coisas aqui desse mundo. Pode ocorrer também, né? Pode ocorrer, é uma verdade. Né? A gente clama, venha, mas não nesse intuito de que venha as promessas junto, né? A gente clama porque eu não aguento mais, né? Eu tô cansada desse mundo. Então são dois pontos que a gente tem que pensar, né? Sim. A tia Natália colocou, que ela não sabia de tanto significado, que ela clama, né, mas ela não tinha noção desse significado maior e achava que até estava pecando sendo egoísta. Justamente, olha que legal. Exatamente. E a gente pode pegar até um outro exemplo. Às vezes a gente ora por tantas coisas diante de Deus, né? E a gente diz assim, Deus me dá isso, Deus me faz aquilo, Deus me muda aqui, Deus me... E muitas vezes o que a gente precisa orar para Deus é, Deus, que eu consiga ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Exatamente. Nem mais, nem menos. Que o Senhor me traga aquilo que o Senhor espera. Porque quando nós fazemos essa oração, Deus, o que o Senhor espera de 2020, por exemplo, para mim? Que se cumpra isso. Todas as demais coisas... elas estão atreladas a essa vontade de Deus. Entende? É claro que nosso lado humano às vezes quer detalhar essas coisas para Deus. Deus tem isso, Deus tem aquilo. Mas a verdade é que a maior oração que nós podemos fazer é que Deus cumpra em mim o que o Senhor tem para a minha vida. E se nós pensarmos num ano, por exemplo, Deus cumpra em mim o que o Senhor tem para 2020 na minha vida. E todas as demais coisas, Deus vai trabalhar nesse nicho, vai trabalhar nessa estrutura para que se complete aquilo que Ele quer. Consegue entender? Exatamente. E muitas vezes a gente faz orações, Deus faz aquilo, Deus faz aquele outro, Deus vai para cá. Deus pode estar falando, calma, isso é mais para frente. Não, calma, isso aí não é o que eu tenho para você. Entendeu? E é desafiador? Porque a gente conseguir esse conceito de que Deus muitas vezes ele é objetivo. E num pedido a gente já abrange muitas coisas, a gente já traz com ela muitas coisas, né, Paula? Exatamente. Então, pedir, esperar, aguardar, ansiar, orar pela volta de Jesus é a nossa esperança.
Mas esperança do quê? De que as coisas se cumpram. Não só a volta dele para a gente ser arrebatado, como a tia Natália colocou, com esse pensamento egoísta, mas essa esperança de que todas as coisas convergirão para que a volta dele aconteça, porque a volta dele é o que anseia o nosso coração, a nossa morada eterna. Só que se pensarmos, sabe assim, muito pequeno, né, muito para a visão terrena, a gente não vai ter essa amplitude e a nossa oração pode ser menor do que realmente Deus tem pedido para que a gente faça. Então, só orar para o arrebatamento é uma coisa. Então, nós colocamos, ou eu oro nesse sentido egoísta, não estou aguentando mais, ou eu oro, né, como eu pensava, não, mas eu não vou orar porque eu preciso fazer mais coisas, as pessoas são alcançadas, e a oração, na verdade, não era nenhuma nem outra correta. Mas, Senhor, vem e cumpra-se a nossa esperança, que é realmente a tua vinda, porque daí todas as coisas convergirão para que isso aconteça. E o destaque em tudo isso é que a própria palavra de Deus diz que os pensamentos dele sobre nós, né, os sonhos dele sobre nós, são maiores do que os nossos. Sim. Então veja que quando você faz essa oração, que até parece simplista ou muito objetiva, dizendo: Deus, cumpra em mim os teus propósitos, na realidade é a melhor oração que você pode fazer, porque os sonhos de Deus sempre vão ser maiores do que os nossos. Exatamente. E Apocalipse tem várias bênçãos. Eu vou colocar algumas aqui, mas tem várias bênçãos e depois a gente pode estar detalhando mais. Sim. Mas lá em Apocalipse 1, estamos começando 3, o assunto, amados. Mesmo porque, né, eu não quero entrar propriamente em Apocalipse, porque o Eric já dá aula de Apocalipse no domingo, né? Então não tem por que a gente estar falando de duas coisas, mas de uma visão um pouquinho mais diferente, né? Então Apocalipse 1:3 falam que a palavra de Deus é bênção. 14:13 fala que a vida eterna é uma bênção. Em 16:15 fala que a vinda de Cristo é uma bênção. E em 22:14 fala das mansões celestiais, que são bênçãos também. Sim. E por que eu quero, gente, e eu tô falando abrindo meu coração, porque eu pensava assim, por que eu quero uma capelinha lá no céu? Ou se eu for, tá bom. Eu sempre pensei assim, não, mas se eu for, tá bom. Porque, né, só ir já é algo... Mas o ir é de graça. Eu não faço nada para isso. É isso que eu não consegui entender. O ir para o céu, gente, é muito simples, Eric. Perdão da palavra, mas que eu consiga me expressar bem. Porque é de graça. Eu não faço nada para isso. E é importante dar esse destaque, Paula, porque eu sei que muitas pessoas pensavam assim como você, tipo, não, mas se eu estiver no céu já está ótimo. Talvez até numa humildade, talvez até num sentido de dizer assim, não, mas olha, se Deus deu a salvação, tá bom demais. Sim, a gente compreende isso, mas biblicamente Deus fala para que a gente lute, para que a gente tenha frutos. E Ele vai recompensar. Por quê? Não simplesmente porque eu quero uma casa grandona lá no céu. Não, é muito mais do que isso. Deus vai nos recompensar porque aquilo que nós fizemos aqui pelas vidas, como instrumentos na mão de Deus, isso vai reverter não só em bênçãos para nós lá, mas vai reverter em bênçãos como, por exemplo, de repente Deus te usar para salvar 100 vidas, 1000 vidas, 10.000 vidas, entende? Então há um interesse de Deus que a gente se mova, e não simplesmente, estou salvo, agora eu vou deitar na minha rede e esperar o dia que Jesus voltar, entende? Porque se eu pensar nisso, se eu começar a pensar, né, em querer algo mais no céu, como eu falei no começo, eu vou começar a querer mais santidade, porque sem santidade eu não vou conseguir isso. Se eu começar a pensar nas moradas celestiais que o Senhor fala, eu vou começar a ter que ter uma vida mais plena, mais parecida com o que Jesus teve. E essas coisas na terra vão começar a fazer menos sentido cada vez mais para nós. E as coisas dos céus começaram a fazer sentido. Então, não é só pensar nessa visão egoísta, né, de querer algo para nós, para mim, né? Mas é o pensar, e quando eu começo a agir assim, as outras coisas vão começar a convergir para que pessoas sejam alcançadas, para que a minha vida se aproxime mais do Senhor. Paulo é um exemplo disso, quando ele se aproxima mais no final da vida dele, o que ele fala? Que de todos ele era o menor.
né, o mais pecador, Paulo que conseguiu tanto, que subiu ao terceiro céu. Então, aproximar-se de Deus, querer as coisas dos céus, nos fará a querer menos dessa terra. Realmente, sabe, a nos humilharmos na presença do Senhor. E aí sim, né, que depois do milênio, aí vem com o Senhor, que daí é outra história, daí o Ericão fala na aula de Apocalipse. Até o Luiz e a Renata colocam aqui uma questão que nós mais ou menos entramos no início, que é a seguinte, isso vale destacar. Nós não estamos dizendo que a gente vai criar um coração interesseiro, tá? Não é no sentido assim, não, porque Paula, olha, eu vou te dar esse presente porque Deus está aumentando o meu galardão. Paula, eu vou te ajudar na aula porque Deus está aumentando. Não, jamais! Ainda que a gente saiba que essas coisas vão trazer galardão, o que me move, por exemplo, de estar aqui com a Paula, que está aqui falando para vocês, é o amor. E é essa medida de amor nas nossas obras, e é essa medida que a gente coloca de amor na intensidade do que fazemos para Deus, que Deus vai recompensar com galardão. Porque se Deus olhar, por exemplo, para mim e falar, espera aí, ele está lá com a Paula, mas ele está pensando no que ele vai usufruir depois, lá no céu. Não, ele está lá porque ele gosta de aparecer na câmera. Aí não tem galardão. Não tem galardão, entende? Então, Deus vai olhar o nosso coração. Entenda essa separação, que o galardão que nós estamos falando é no amor. É a obra feita pensando assim, eu estou fazendo por Cristo, eu estou fazendo para que almas sejam salvas, eu estou fazendo porque o meu Pai deseja isso de mim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Se ele sentir essa verdade dentro de nós, você tem a certeza que isso vai gerar galardão, né? Agora, o contrário também não pode acontecer, né, Paula? Da gente dizer, não, mas tá bom, vou pegar um cantinho lá no céu, e dando uma desculpa para que a gente não faça nada aqui, entendeu? Esses pensamentos, né, divergentes do que a palavra fala, é falta sim de conhecimento, que nem eu falei do meu conhecimento em relação à palavra, e é coisas que Satanás tem lançado, sabe, na nossa mente, para que a gente não pense, para que a gente não queira alcançar. A Renata colocou sim, a gente entendeu que a gente quis fazer esse destaque realmente, não é o que a gente está falando, mas que pode haver, a gente entendeu, né, Renata, essa divergência realmente do querer algo e fazer, né, com essa segunda intenção, né? A gente tem que ter sim essa noção. Né, de que uma coisa é diferente, né? Quando eu faço algo para Deus de coração, é galardão. E a gente pode até pegar o exemplo, né, Paula, da nossa relação com nossos pais. A gente sabe que conforme a relação que a gente tem com nossos pais, nós vamos se aproximar mais ou menos. O amor deles por nós é incondicional. Mas, dependendo das nossas atitudes, vamos estar mais íntimos ou menos íntimos, né? Só que essa atitude minha para o meu pai não pode ser uma atitude interesseira. Eu não posso procurar meu pai falando, não, eu vou procurar meu pai que ele vai deixar eu dirigir o carro dele. Entendeu? Não, eu vou procurar meu pai porque ele é meu pai, porque me agrada estar com o pai, porque a presença da voz do meu pai, a presença da própria presença do meu pai, a minha relação com meu pai é o que eu busco. E aí o pai te dá intimidade, e aí o pai te dá galardão, porque é uma consequência, entendeu? É uma consequência. Um filho que opta por se afastar dos pais, por mais que seja um amor incondicional, é uma consequência também, né, Paula? Exatamente. E só pra gente, já são 8 horas, né? O céu realmente é o nosso destino. A terra é só passageira. E o que nós temos que fazer, né, para alcançar realmente tudo isso é oração, é colocar em primeiro lugar a palavra do Senhor. E gente, não é, né? É um confessar do meu coração. Quantas vezes passa o dia e a gente esquece disso? Aí no outro dia a gente volta de novo. Porque é uma luta contra a carne, contra o espírito todos os dias. O que é mais importante, né? O que é mais importante para nós na nossa vida, no dia a dia? É orar,
Sabe? Ou é trabalhar, ou é comer. O que é mais importante? Né? Na verdade, a palavra fala que o mais importante é buscar a presença dele, que o resto ele vai nos acrescentar. Mas a nossa fé, né, o nosso coração, às vezes é muito duro, a nossa fé é muito pequena e a gente acaba achando que é com nossos esforços. Mas quando eu começo a pensar no céu, porque daí não tem jeito. Quando eu começo a pensar no céu, não tem jeito de eu fazer nada aqui com as minhas mãos, mas sim no mundo espiritual. Sim, né? Para que a nossa casa no céu se tome forma, né? E a gente realmente tenha, sabe, não só o prazer das moradas, das ruas de ouro, mas o prazer de estar na presença do Pai. E para quem assistiu até as aulas de Apocalipse, né, Paula, vale dizer que lá nós tratamos sobre o milênio, nós tratamos, né, sobre o novo céu e nova terra. E entenda que o que nós fizemos aqui vai envolver muito do que nós vamos ser na eternidade. Então imagina que você tenha 80 anos de vida. Isso vai envolver muito o que você vai ter em 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 pentilhão, 1 sextilhão, ou quantos anos forem dessa eternidade. Né, Paula? Olha só que coisa... E é muito legal, porque se eu tiver, né, como o Eric falou, eu vou ser a Paula lá no céu também. O Eric vai ser o Eric, talvez com o nome transformado, porque Jesus fala vai que, dar né, vai dar nome, um novo né? nome, mas tudo bem. Mas eu serei a Paula lá no céu, o Eric será ele. A nossa essência será transformada, mas será a nossa essência. Exato. Entende? Então, o que eu fizer aqui, gente, vai ser para a eternidade. E vale dizer para as pessoas que pode ter alguém dizendo assim: mas, pastor, não sei o quê. Amados, Jesus, que veio sobre a terra como homem, se nós pudéssemos ter uma visão aberta dos céus, hoje ele está em glória, mas continua sendo o Cristo. Ele lá no céu, não é porque ele está no céu que agora ele, agora ele não é mais Cristo, agora ele é o João, ele é o José. Não, ele continua sendo Cristo, ou seja, a nossa essência vai permanecer. E Cristo é o maior exemplo disso. Ele está lá na eternidade como eterno, como rei, como um corpo transformado, e nós vamos seguir o exemplo dele, vamos ser transformados, mas a nossa essência vai continuar. É muito legal isso. O Paulo, né, fez o sinal. Quando Jesus se mostra para depois do corpo glorificado já para Tomé, o que ele mostra para Tomé? Ele mostra as chagas, né? Ou seja, ele estava com o corpo glorificado já, né? Sim. Quando ele faz isso, né? Que ele se mostra a Tomé. Mas ele é Jesus. E isso nos dá um sinal, amados, que com Jesus ainda vai acontecer uma coisa especial. Como ele não pecou, ele teve direito, claro, os nossos pecados ficaram sobre ele, mas ele teve direito da restituição do próprio corpo. Então, as chagas que há nele ainda permanecem. Mas pastor, de onde você tirou isso? A Bíblia diz. A Bíblia diz que ele chega diante de Tomé e manda Tomé tocar. Mas pastor, se nós vamos ser restaurados por completo, por que ele ficou com essas chagas? Para que para nós haja uma lembrança eterna, que quando nós olharmos para Jesus lá diante dele, nos céus, a gente sempre se lembre eternamente de que um dia ele morreu por nós e que por isso nós vamos poder ver a face dele, a face do Espírito Santo, a face do Deus Pai, né, para sempre. Lá em João 14, 2 e 3, fala: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele foi, ele está lá, ele foi o primeiro, né? Que a palavra fala, ele foi o primeiro, ele está lá, e ele está preparando lugar, né? Só que eu tenho que fazer a minha parte aqui na terra para chegar lá. Mas a graça, a minha salvação, eu não preciso fazer nada, eu preciso só aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas os meus aposentos, a minha mansão celestial, eu tenho que ter coisas, galardão e fazendo coisas para alcançar isso. E vale lembrar, amados, o céu
diferente do que alguns pensam que é um quadradinho lá de 10 por 10, o céu é maior do que a terra em dimensão. Então entenda que tem muito lugar, tem muita morada, e tem muita morada que está num lado, tem muita morada que está num outro espaço do céu. Então andemos alinhados. E não deixa que o mundo, não deixa que os pensamentos do mundo engane, sabe? Nós, né? Porque eu tinha muito desses enganos. Mas o que eu vou fazer depois que eu morrer? Mas vai ser chata, a vida vai ser chata. Não, gente, vai ser lindo. É só você parar um pouquinho, domingo de manhã, ver a aula de Apocalipse, tem muita coisa ainda para acontecer. Aqui é só passagem. O que nos espera é muito maior. Não deixe cair nesse engano do mundo, sabe, de que é importante aqui. Não é. Aqui é só uma passagem. O importante é a eternidade. A gente não conhece todos os lugares da Terra em 80, 90 anos de vida, né, Paula? Quanto mais do céu, na imensidão que ele vai ser. E outra coisa, você imagina, supondo que tenha 2 bilhões de salvos. Vamos pensar, 2 bilhões ou até mais, pensando em todas as eras, 7 bilhões de salvos. Sim. Você vai conhecer cada um no seu particular. Você imagina quanto tempo espiritualmente você vai levar para ter todo esse conhecimento. E o próprio Deus, não? Sim. Que é eterno em graça, em revelação. Não há como, você pode ficar a vida inteira, uma eternidade inteira diante de Deus e ainda você não vai saber tudo de Deus. Então, falar em algo monótono, algo assim, não tem mínimo cabimento. E é legal, quando ele fala que há várias moradas, como o Eric colocou, tem lugares mais próximos, mais longes, sim, né? Sim. Tem lugares, né, lá, né? Aqui na Terra eu tenho que me esforçar, né, para morar num lugar que eu acredito que seja bom, para ter uma casa que eu acredito que seja bom, eu tenho que me esforçar e é o meu suor que faz isso. Lá não, né? Lá é o nosso coração. E Paula, até para frisar para as pessoas, porque elas podem estar dizendo assim, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares. É verdade, a presença dele está em todos os lugares, mas Ele tem sim um local escolhido. Sabe por quê? Pastor, você está inventando isso? Não, a palavra de Deus em Apocalipse fala dos 24 tronos, dos anciãos ou dos sacerdotes que vão estar diante do trono de Deus. Então tem um lugar, tem um espaço físico no mundo espiritual próprio para Deus, ainda que Ele seja onisciente, onipresente e onipotente. Entende? E o que eu desejo, né, para a gente estar encerrando hoje, né, assim como o Espírito Santo tocou no meu coração para essa busca nova, sabe, de realmente buscar algo a mais, algo além no Senhor, que Ele desperte no seu coração, né, esse realmente querer estar mais próximo de Deus lá no céu. Não é só aqui na terra, não. Aqui a gente tem que desejar todos os dias estar mais próximo do Senhor, como a Renata colocou, ter um coração como o de Jesus, sim. Mas se a gente pensar mais um pouquinho, tem mais além. É querer estar próxima dele na eternidade também. Amém. Amém, gente? Amém. A gente continua, tá? Jesus é a porta, é o caminho. A gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre realmente essa construção. Mais um pouquinho, como o Eric colocou no começo, uma construção agora aqui no meu coração, né? Na minha vida aqui, para a eternidade também. Amém. Amém, gente? Dúvidas, por favor. Obrigada, dona Sueli. Deus abençoe sua vida. Você pode estar colocando, né, o que vocês acham também, mas pastor, eu não entendo assim, também pode estar colocando, e aí a gente vai conversando agora. Manda pra gente, sobre a eternidade. né? A gente vai estar com a aula disposta lá no Facebook. Sim. Se quiser, escreve lá. Às vezes a gente vai ver, depois, quem sabe, numa próxima aula até responder, ou se vocês tiverem nosso WhatsApp, manda pelo WhatsApp e nós teremos prazer em responder. Pode tá mandar. Bom? E a gente começa essa série falando um pouquinho, né, dessa construção, Sim, né, das sim. noções celestiais, o que é importante, o que nos leva realmente a pensar sobre isso. E tá aí, né, o arrebatamento tá aí, Deus tem dado todas as dicas, Sim. né, Deus tem mostrado pra gente, basta só clamarmos todos os dias, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, gente? Amém.
Um abraço a todos, uma semana muito abençoada, que Jesus nos livre de todo esse mal, de tudo isso que o mundo está passando, mas que a gente não perca realmente, que tudo é permissão para que a gente se volte para Deus. E a gente sabe que talvez alguns irmãos a gente conheça mais no online nessa terra, mas eu espero em nome de Jesus que eu possa abraçar cada um de vocês lá no céu, que a gente possa bater uns bons papos lá no céu e principalmente estarmos juntos de Jesus. Essa é a nossa alegria como pastor, como professora, como irmão em Cristo, e nós agradecemos a presença de vocês, tá? E se alguém quiser aí, gente, ó, nas horas vacas, entendeu? A gente tá fazendo aí um bico de pedreiro, né? A gente tá... É cansativo, o negócio deixa as mãozinhas da gente meio, mas fazer o quê? A gente tá aí para aprender todos os dias. Amém? Eu vou contratar meu pai, ele vai dar uma aula aí de construção, né? Que Deus nos abençoe, que você esteja orando pela gente, porque ainda não terminou a nossa reforma, ainda falta alguma coisa, que Deus nos dê condições físicas para que a gente aguente. Amém? Amém, gente? Não se esqueçam, terça-feira temos trabalho às 20 horas. Na quarta-feira, o Mateus libera sempre um texto lá do Betel de estudo no Ministério Chama. Na quinta-feira, 7 da noite, junto aqui de novo com a Paula para ministrar o discipulado. No sábado, o Projeto Chama. No domingo de manhã, 9 da manhã, pelo Facebook também, Escola Bíblica Dominical com o tema Apocalipse. E à noite, o nosso culto da família, às 7 horas da noite. Amém? Todos eles online. Se puderem, estejam com a gente. Uma semana abençoada. Que Deus ilumine a sua vida, resplandeça o seu rosto, alargue os seus caminhos e te dê uma semana de vitória e intimidade na presença dele. Grande abraço. Eu vou mandar só um beijinho para minha vizinha, que ela fala que eu sempre esqueço dela, Dona Conceição, tá? Que Deus abençoe também a vida dela e a casa dela. Amém, gente? Até semana que vem.